Olá, tudo bem com você? Hoje quero partilhar uma história simples, mas que pode mudar completamente a forma como olha para um copo de água. Há alguns meses conheci o Sr. Carlos Mendes, de 62 anos, um homem simpático, ativo, que faz caminhadas todas as manhãs e carrega sempre a sua garrafa de água. Ele dizia com orgulho: Doutora, eu bebo muita água, 1 litro por dia. Mas apesar desse hábito exemplar, o Senhor Carlos queixava-se de estar sempre cansado. Dormia mal, sentia câimbras durante a noite e, às vezes, ficava com as mãos frias, mesmo em dias quentes. Ele achava que estava desidratado, mas os exames mostravam outra coisa. O problema não era a quantidade de água, sim a qualidade da hidratação. E foi aí que eu lhe expliquei algo que pouca gente sabe. Beber apenas água pura é importante, claro, mas não é suficiente para manter o corpo forte e cheio de energia, especialmente depois dos 50 anos. Porque à medida que envelhecemos, o corpo perde a capacidade de absorver os minerais que ajudam a ligar as células e a fazer o sangue circular com força. Sou a doutora Ana Rita Fernandes, urologista formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com mais de 10 anos de experiência. Hoje quero mostrar-lhe como pequenos ajustes na forma de beber água podem devolver ao seu corpo energia, vitalidade e bem-estar. Vamos começar pela primeira mudança que o envelhecimento traz ao nosso organismo. Quando somos jovens, o corpo funciona como uma máquina nova. Os rins filtram com eficiência. O intestino absorve bem os nutrientes e a sensação de sede aparece no momento certo. Mas depois dos 50 anos, tudo isso começa a mudar de forma silenciosa, quase imperceptível. O primeiro sinal é a diminuição da sensação de sede. O cérebro já não reage tão rapidamente à falta de água. Mesmo que o corpo precise, ele esquece de pedir. E o resultado é uma desidratação crônica e discreta, aquela sensação constante de cansaço, pele seca e dificuldade em concentrar-se. Depois, vêm os rins que passam a reter menos água. Em vez de aproveitarem o líquido, eles excretam mais, levando junto os minerais essenciais, como magnésio, sódio e potássio. É como ter um balde com um pequeno furo. Não importa o quanto se encha, a água continua a escapar. E há ainda um terceiro fator, talvez o mais importante, o endurecimento dos vasos sanguíneos. Com o tempo, as paredes das artérias perdem elasticidade. Elas deixam de dilatar-se facilmente, dificultando a passagem do sangue. E quando o sangue não circula bem, o corpo inteiro sofre, o coração trabalha mais, o cérebro recebe menos oxigênio e até as funções íntimas podem ser afetadas. O Sr. Carlos dizia-me: Doutora, bebo água, e mesmo assim sinto o corpo pesado, como se nada chegasse onde devia. E era exatamente isso. A água pura chegava, mas não entrava nas células. Faltava energia elétrica que faz a absorção acontecer. Essa energia vem dos minerais, os verdadeiros mensageiros elétricos do corpo. São eles que permitem que a água atravesse as membranas e alimente cada célula. Sem eles, a água passa, mas não fica. No próximo passo, quero explicar-lhe como esses minerais funcionam e por que são o segredo silencioso por trás de um corpo forte e cheio de vida. Dentro de cada célula do seu corpo existe uma pequena centelha elétrica. É ela que faz o coração bater, os músculos moverem-se e o cérebro enviar mensagens de um lado para o outro. Mas para que essa eletricidade funcione, é preciso ter os condutores certos. E esses condutores são os minerais. Os minerais atuam como fios invisíveis, transportando impulsos elétricos entre as células. Sem eles, o corpo perde comunicação. As mensagens ficam lentas, confusas, e o organismo começa a funcionar como um rádio com uma ligação. Agora imagine isto. A água que você bebe é como um rio cristalino, mas sem eletricidade. Ela não tem força para entrar nas células. Fica do lado de fora, circulando, mas sem realmente nutrir. É por isso que muitas pessoas bebem bastante água e mesmo assim continuam cansadas, com a pele seca e com dificuldade em manter a energia. Esses impulsos elétricos são criados pelos eletrólitos, minerais dissolvidos em água que carregam carga positiva ou negativa.
São eles que abrem as portas das células, permitindo que a água e os nutrientes entrem. Quando faltam eletrólitos, o corpo perde corrente, o sangue flui com mais dificuldade, os músculos contraem-se em excesso e as artérias deixam de relaxar como deviam. É como tentar acender uma lâmpada sem energia. O interruptor está lá, mas a luz não se acende. Por isso, para o homem depois dos 50, não basta apenas beber água, é preciso dar-lhe vida. E quem faz isso são 4 minerais fundamentais: magnésio, sódio, potássio e zinco. Cada um deles tem uma função vital e juntos formam a base da hidratação inteligente, aquela que devolve ao corpo o brilho e a vitalidade perdidos com o tempo. No próximo segmento, vamos começar com o primeiro, o mais importante de todos, o magnésio, o mineral do relaxamento. O magnésio é, sem dúvida, o mineral mais subestimado do corpo humano. Pouca gente fala dele, mas ele participa em mais de 300 processos vitais, desde o batimento cardíaco até a produção de energia. Eu costumo chamá-lo de mineral da calma, porque é ele que ensina o corpo a relaxar. Quando era jovem, o Sr. Carlos Mendes dormia como uma pedra, mas com o passar dos anos começou a ter noites inquietas, músculos tensos e aquela sensação de estar sempre em alerta. Quando analisamos o seu sangue, percebemos os níveis de magnésio estavam muito baixos, e isso é mais comum do que se imagina. Cerca de 70% dos adultos com mais de 50 anos sofrem de deficiência em magnésio. Por quê? Porque o solo moderno perdeu boa parte desse mineral e, consequentemente, os alimentos também. Além disso, o corpo envelhecido tem mais dificuldade em absorvê-lo e tende a perdê-lo mais facilmente através da urina. Sem magnésio, o corpo entra num estado de contração constante. Os vasos sanguíneos ficam rígidos, os músculos endurecem, o coração trabalha sob pressão. É como se o organismo estivesse sempre com o pé no acelerador, sem saber onde fica o travão. Agora, imagine o contrário. Quando há magnésio suficiente, as artérias relaxam, o sangue flui livremente e a pressão sobre o coração diminui. Os músculos recebem mais oxigênio, a mente acalma e até a função sexual melhora, porque o magnésio ajuda as artérias do corpo inteiro a dilatarem, inclusive as da região íntima. Expliquei isso ao Sr. Carlos e sugeri uma mudança simples. Todas as manhãs, antes do pequeno almoço, dissolver meia colher de chá de magnésio citrato ou magnésio glicinato num copo grande de água. Nada de comprimidos pesados ou suplementos complicados. Apenas uma bebida leve, fácil de absorver. Nos primeiros dias, ele sentiu uma diferença sutil. Dormia um pouco melhor. Depois de 2 semanas, notou que as pernas já não doíam tanto e que acordava com mais disposição. Ao fim de 1 mês, disse-me: "Doutora, sinto que o corpo está mais leve, parece que respiro melhor." E era exatamente isso. O magnésio tinha ensinado o corpo a relaxar de novo. Esse pequeno gesto, um copo de água com magnésio pela manhã, é como mandar um recado gentil ao seu sistema cardiovascular. "Calma, está tudo bem, podes fluir." Nos próximos minutos, quero apresentar-lhe outro mineral que trabalha lado a lado com o magnésio. É o guardião da hidratação, o responsável por manter a água dentro das células e dar energia às suas manhãs. O sódio. Sódio, o guardião da hidratação. Durante muitos anos, ouvimos que o sal era o grande vilão da saúde, e de facto, o excesso de sal refinado, aquele que está nos alimentos processados, é perigoso. Mas o que quase ninguém explica é que o sódio natural presente no sal marinho ou no sal rosa do Himalaia é essencial para manter a vida. O problema não é o sódio, é a qualidade e a quantidade. Enquanto o sal refinado é como um produto químico isolado, sem alma, o sal natural contém mais de 80 minerais traço, incluindo magnésio, potássio e cálcio. É uma mistura viva que devolve equilíbrio ao corpo. O sódio é o porteiro da hidratação. Ele regula a passagem da água para dentro e fora das células, garantindo que a água que bebemos realmente fique onde deve ficar. Sem ele, a água entra e sai sem ser aproveitada, como chuva que cai sobre a areia seca. Quando expliquei isto ao Sr. Carlos Mendes, ele ficou surpreendido. "Mas, doutora", disse-me ele, "eu evito o sal há anos." E estava a fazer o que muitos homens fazem. Cortam o sal completamente e acabam por se sentir ainda mais cansados, com tonturas e perda de força.
O segredo está no equilíbrio. Uma pequena pitada de sal natural num copo grande de água pela manhã pode mudar completamente o funcionamento do corpo. Falo de uma quantidade mínima, o suficiente para cobrir a ponta do dedo mindinho. Não deixa ela água salgada, mas dá-lhe vida. O Sr. Carlos começou a fazer isso logo após acordar. Em poucos dias, sentiu menos caras, menos tonturas ao levantar-se e um aumento notável de energia. Ele dizia: "Sinto que o corpo absorve melhor a água, não fico mais com aquela boca seca." E é exatamente isso que o sódio faz. Ajuda o corpo a reter a hidratação verdadeira, mantendo o sangue com volume adequado e facilitando o trabalho do coração. É como colocar a pressão certa num sistema hidráulico. Tudo flui de forma suave e equilibrada. Mas o sódio, por si só, precisa de um companheiro fiel. Um mineral que equilibra as suas ações e garante que o corpo não guarde mais água do que o necessário. Esse mineral é o potássio, o maestro silencioso do ritmo do coração. Se o sódio é o guardião da água, o potássio é o seu contrapeso perfeito. Eles trabalham juntos como dois lados da mesma balança. Enquanto o sódio ajuda a água a entrar nas células, o potássio garante que ela não fique retida em excesso e que o coração mantenha o seu ritmo natural. Infelizmente, na alimentação moderna, o potássio é um dos minerais mais esquecidos. Comemos menos frutas e legumes frescos, e isso faz com que o corpo perca o equilíbrio. O resultado é um excesso de sódio e uma carência de potássio. A combinação que mais favorece a pressão alta e a rigidez dos vasos sanguíneos. Expliquei isto ao Sr. Carlos Mendes, e ele sorriu. Então, o meu coração também precisa de equilíbrio, não é? Sim, exatamente. O potássio atua como um maestro, mantendo o compasso entre o sódio, o magnésio e o cálcio, para que cada batimento cardíaco seja firme, mas harmonioso. Quando há potássio suficiente, os músculos relaxam melhor. O sangue circula com mais fluidez. E o corpo elimina o excesso de sal naturalmente pela urina. É como se o potássio limpasse as estradas internas, removendo o que impede o trânsito do sangue. Mas atenção, não é preciso exagerar. Demasiado potássio também pode ser prejudicial. O ideal é encontrar um ponto de equilíbrio através da alimentação. Bananas, abacates, espinafres, batatas doces e, quando necessário, com um suplemento leve de eletrólitos. O Sr. Carlos, por exemplo, começou a usar meia medida de pó mineral com potássio na sua garrafa de água depois das caminhadas. Dizia-me: "Agora sinto que o corpo se recupera mais rápido, já não fico com as pernas pesadas." E faz todo o sentido. O potássio ajuda os músculos a recarregarem-se, melhora a energia celular e, acima de tudo, protege o coração. Quando o sódio e o potássio estão em sintonia, o corpo inteiro vibra num ritmo certo, como uma orquestra bem afinada. Mas há outro mineral que não atua nos vasos, e sim nas hormonas e na força masculina. Um pequeno herói que, mesmo em doses minúsculas, transforma completamente a vitalidade. O zinco. Zinco, o mineral da vitalidade masculina. O zinco é um daqueles minerais discretos, mas absolutamente indispensáveis, especialmente para os homens. Costumo dizer que ele é pequeno no tamanho, mas enorme no impacto. Sem zinco suficiente, o corpo perde brilho, força e até ânimo. O Sr. Carlos Mendes é o exemplo perfeito. Apesar de comer bem e dormir melhor depois de ajustar o magnésio e o sal, ainda se queixava de cansaço nas manhãs e de uma certa perda de interesse pelas atividades que antes adorava. Expliquei-lhe que depois dos 50, os níveis de testosterona, a principal hormona masculina, tendem a baixar, e o zinco é essencial para mantê-los em equilíbrio. O zinco atua diretamente nas glândulas que produzem testosterona, ajudando o corpo a regular a energia, o humor e a força muscular. Mas o seu papel não acaba aí. Ele também fortalece o sistema imunitário, protege a próstata e melhora a cicatrização. É como se o zinco fosse um mecânico silencioso, revisando as engrenagens internas todos os dias. Infelizmente, os alimentos de hoje têm muito menos zinco do que antigamente e os homens mais velhos costumam absorver menos. Além disso, o stress, o álcool e alguns medicamentos aceleram a sua perda. A solução que recomendei ao Sr. Carlos foi simples. Algumas gotas de zinco com líquido num copo de água durante o almoço.
Por ser líquido, é absorvido rapidamente e evita o desconforto estomacal que algumas cápsulas podem causar. 2 semanas depois, ele enviou-me uma mensagem. Doutora, sinto-me com mais energia, tenho mais disposição para caminhar e até durmo mais profundamente. E isso não é coincidência. Quando o corpo recebe a dose certa de zinco, o metabolismo desperta, a mente clareia e o humor melhora. O homem sente-se novamente dono de si, com energia, foco e vitalidade. O zinco é, portanto, o mineral da autoconfiança silenciosa. Não atua de forma explosiva, mas vai reconstruindo aos poucos o vigor que parecia perdido. E para completar esta sinfonia de minerais, ainda falta um elemento crucial: o ferro, o combustível que mantém o sangue vivo e forte. Ferro, o combustível do sangue. O ferro é, por assim dizer, o combustível que mantém o motor do corpo a funcionar. Sem ele, o sangue perde a sua força, como um carro a andar com o depósito vazio. É o ferro que permite que as células vermelhas transportem o oxigênio dos pulmões até os músculos, ao cérebro e a todos os tecidos que precisam de energia para viver. Expliquei isso ao Sr. Carlos Mendes, quando ele me contou que, apesar de se sentir melhor, ainda tinha dias em que o cansaço o apanhava de surpresa. Os exames mostraram uma leve deficiência de ferro, algo comum em homens mais velhos, especialmente quando há alimentação pobre em carnes magras ou problemas digestivos que dificultam a absorção. Mas aqui vai um alerta importante. O ferro não deve ser suplementado sem orientação médica. Em excesso, pode ser tão prejudicial quanto em falta. Por isso, o ideal é fazer análises e, se necessário, usar uma forma suave e líquida, mais fácil de digerir. O Sr. Carlos começou com um suplemento líquido tomado em pequenas doses 3 vezes por semana, sempre misturado num copo de água. Em poucas semanas, sentiu a diferença: menos fadiga, mais clareza mental e uma sensação de vitalidade que há muito não sentia. Quando o ferro está em equilíbrio, o sangue flui com mais vigor. O coração trabalha com menos esforço e cada respiração parece encher o corpo de vida. E é justamente isso que queremos: uma circulação plena, viva, que alimente todas as células do corpo e da alma. Agora que já conhece os minerais essenciais, vou mostrar-lhe como transformar a água de todos os dias num verdadeiro elixir de vitalidade. Depois de compreender o papel de cada mineral, vem a parte mais prática: transformar a água comum numa aliada poderosa da vitalidade. Não é preciso mudar tudo de uma vez, nem encher a prateleira de suplementos. Basta criar pequenos rituais diários, simples, mas consistentes. Expliquei isso ao Sr. Carlos Mendes e ele seguiu 3 passos muito fáceis. De manhã, antes do pequeno almoço, ele bebe um copo grande de água com meia colher de magnésio ou uma pitada de sal marinho natural. Essa primeira bebida do dia envia ao corpo uma mensagem clara: acorda, relaxa e deixa o sangue fluir. É um gesto que ativa a circulação, hidrata profundamente e reduz a tensão das artérias. Durante o almoço, ele adiciona algumas gotas de zinco líquido a um copo de água. Assim, o corpo recebe o apoio necessário para equilibrar as hormonas, fortalecer o sistema imunitário e manter a energia mental. Depois das caminhadas ou de qualquer atividade física, ele usa meia dose de um pó de eletrólitos com potássio dissolvido na água. Essa reposição ajuda a restaurar um equilíbrio entre sódio e potássio, evitando cãibras e fadiga muscular. É simples, natural e sem exageros. Não se trata de beber mais água, mas de beber melhor, de dar à água a capacidade de nutrir verdadeiramente as células. Com poucos gestos conscientes, o corpo aprende a funcionar com mais harmonia e a mente segue o mesmo ritmo. Agora falta o último passo: compreender como essa nova forma de hidratação pode transformar a sua vida em apenas algumas semanas. 3 semanas depois de começar esta rotina simples, o Sr. Carlos Mendes voltou ao meu consultório com um sorriso tranquilo. Dizia-me: doutora, sinto-me diferente. Acordo com energia, durmo melhor e até o meu humor mudou. Parece que o corpo voltou a respirar. E é isso que acontece quando a água deixa de ser apenas um líquido e passa a ser um elixir de vida. Com a ajuda dos minerais certos, ela volta a cumprir o seu papel original: alimentar, limpar e dar energia às células.
Depois dos 50 anos, o corpo muda, sim, mas isso não significa que a vitalidade tenha de desaparecer. Significa apenas que precisamos de ouvir o corpo com mais atenção e dar-lhe o que ele realmente pede. Nem sempre é mais exercício, nem mais remédios. Às vezes, é apenas água viva com a energia que faltava. O magnésio relaxa, o sódio hidrata, o potássio equilibra, o zinco fortalece e o ferro acende o fogo interno. Juntos, transformam cada gole de água numa mensagem de saúde para o coração, o cérebro e até para a alma. Não é magia, é ciência, paciência e consistência. Dê a si mesmo esse presente. Experimente esta prática por 3 semanas. Observe o seu corpo, o seu descanso, a sua disposição. Vai perceber que o bem-estar não vem de grandes mudanças, mas de pequenos gestos repetidos todos os dias. E quando levantar o copo de água pela manhã, lembre-se, não está apenas a matar a sede, está a enviar ao corpo um lembrete gentil. A vida ainda flui dentro de mim. Cuide-se com carinho. E se este conhecimento lhe fizer bem, partilhe-o com outro homem que como o Senhor. Carlos, talvez só precise de redescobrir o poder escondido dentro de um simples copo de água